Boa noite, meus queridos. Iremos dar início ao nosso segundo encontro, né? Hoje, como eu queria saber, você pode falar no chat aí, você não precisa nem ativar o som. 2 ou 3 pessoas me procuraram para mostrar planilhas. Desses que cá estão, conseguiram fazer, alguém tentou e teve dificuldade para montar o horáriozinho para saber qual foi a tarefinha, né? Para saber primeiro o total de horário vago, de horário que tu tem dedicado na semana para estudo, e segundo, montar lá a lista das disciplinas do ciclo. Então, fazer a lista de disciplinas e aferir pesos para essas disciplinas. Dos que estão aqui, algum teve dificuldade de fazer isso? Foi tudo tranquilo? Você pode se manifestar aí no chat, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que eu costumo chamar de tripé da aprovação, tá? Então, falamos ontem. Falamos ontem sobre como ter um horário de estudo eficiente, beleza? E hoje vamos falar do que eu costumo chamar de tripé da aprovação. Falamos aqui da importância do planejamento, quadro de horário, ciclo de estudo, ok. Isso daqui é uma dica importante demais para a sua life, tá? Faça as pazes com a disciplina que você não gosta, porque geralmente é ela que pode tirar a tua sonhada vaga. Possivelmente, durante a nossa aula hoje, vocês vão ouvir alguns foguetes, porque, graças a Deus, alguns vizinhos meus foram chamados, foram aprovados, né? Foram chamados lá na segunda chamada que teve, lá da UFP, e a galera tá comemorando desde ontem à noite. Foi complicado para gravar a aula hoje? Bastante, mas então não se assuste se você ouvir foguetes aí, tá? Não são tiros, apesar de eu morar em uma zona tanto quanto bacana, não são tiros ainda. Então vamos falar disso aqui hoje, ó. Tripé da aprovação, meu querido. Aqui a gente vai elencar algumas coisas que eu acredito que vocês já façam, principalmente em relação a resumos, em relação a questões, tá? Nós vamos dar ênfase a isso daqui, irmão. Porque isso daqui, aqui é onde está o pulo do gato. É aqui onde está o hiato que separa você e a sua vaga, irmão. Se você conseguir fazer o que a gente vai falar hoje, que se chama vencer curva do esquecimento, irmão, você tá no céu, irmão. Você vai é de verdade. Se tu conseguir, irmão, a aprovação vem, de verdade. Vamos firme nessa. Então, primeiro eu vou falar de resumos. Acredito que vocês já devem fazer. Se você não fazer isso, comece para ontem fazer isso, tá? Então, como elaborar um resumo vencedor? Primeiro, por que você deve fazer resumo? Como eu disse ontem, estudar não é só você sentar sua bundinha na cadeira, assistir uma videoaula, assistir uma aula na escola ou anotar ou ler o livro, né? Tudo é muito envolvido. Então, desde saber montar um horário, desde a ter o tempo livre, desde a saber que você precisa de um exercício físico, a saber que você precisa de revisões e de questões. E dentro do teu resumo, é um ponto-chave, porque se é sabido disso, se você lê e você transcreve o que você leu ou o que você assistiu, você tem uma maior capacidade de assimilar o assunto. E fazer resumo é importante porque a gente vai falar de revisões. Então, eu trago 3 dicas sobre resumos, tá? Então, primeiro, você não deve, vou ler o livro, vou copiar as palavras do livro. A dica é isso daqui, cara, ó. A primeira, que eu espero que você já faça isso. Elaborar com as minhas palavras. Então, por exemplo, vou estudar. Todos os meus exemplos vão ser voltados para a biologia, né? Então, vou estudar, por exemplo, sistema digestório. Eu sei que o sistema digestório é dividido em mecânico e químico. Eu sei, eu tenho que saber os que participam no mecânico e os que participam no químico. E tenho que saber as enzimas, beleza?
Então, eu não vou falar, pô, o alimento deglutido desce pelo esôfago, chega ao estômago, no estômago tem-se o ácido clorídrico, que é ativado, que é estimulado a produção através do hormônio gastrina e papapá. Não é isso. É tipo, eu comi, a comida desceu, chegou no estômago, vai ter o ácido e vai degradar proteínas. Eu tenho que saber. Proteína que ah, e carboidrato acular. Então, a minha dica é essa, é escrever com as tuas palavras e tentar ser o mais curto possível. Se você já tem hábitos de fazer mapa mental, putz, cara, mapa mental é muito importante, porque esquemas são importantes. Fazer fluxogramas, fazer esquemas, te ajuda, te assimila muito mais, tá? E isso daqui é importante demais. Geralmente eu encontro essa dificuldade em homens, né? Geralmente os meus alunos, homens, infelizmente, são ainda, nem todos, graças a Deus, mas uma pequena maioria, metade mais ou menos, é resistente a usar canetinhas coloridas. Irmão, isso é masculinidade frágil, larga isso, tá? O teu foco é a aprovação, deixa de besteira. O que eu te digo? Tu tem que usar no mínimo 3 cores. No mínimo, azul, vermelho e preto. Por que tu tem que fazer isso? Porque o teu cérebro é o teu sistema nervoso. O teu sistema nervoso, ele é excitado de diferentes formas. Então, você vai lembrar lá, por exemplo, das tuas aulas de sentidos. Por exemplo, para eu formar uma imagem, eu uso a visão, mas eu também uso o tato, eu uso, às vezes, a audição para formar uma imagem, né? Para formar um sabor, por exemplo, eu uso as minhas papilas gustativas, mas também uso as células do olfato. Então, dá tudo muito integrado. E tu usar cores diferentes é importante porque tu vai estimular de maneiras diferentes o teu cérebro. Então, se tu tem um padrão de fazer um resumo, e nos resumos, tu sempre usar o vermelho, por exemplo, para uma palavra-chave muito importante, toda vez que tu for ler um resumo teu e tu vê a cor vermelha, o teu cérebro vai falar, opa, ali é importante. Então, tu já vai ter uma atenção maior por que está de vermelho. Se tu tem de preto, por exemplo, os títulos, os tópicos, e de azul, as frases importantes, ali os resuminhos importantes, então as coisas vão estimular de maneiras diferentes. Então, tenha resumos coloridos. A segunda dica que eu dou, que é uma dica pessoal, que quando eu descobri isso ainda quando eu estava no meu período de escola, quando eu passei isso, meus resumos melhoraram bastante. Que é o quê? Eu não uso caderno com pauta, aquele caderninho bonitinho que você compra lá na loja. Por quê? Porque aquela folha ela é mais fina. Então, quando você faz uma escrita um pouquinho mais forte e tal, aí fica marcando do outro lado, é complicado. O que eu faço? Eu pego folha Chamex e encaderno. Ou você pode encadernar diferentes cores de folha, por exemplo, por disciplina, você pode montar. E a folha Chamex, aquela folha A4, ela é melhor porque ela é mais grossa e por ela não ter linha, fica melhor inclusive para tu fazer esquemas, fazer fluxograma, fazer mapinhas mentais, tá? Tudo isso fica bem melhor. Para ter uma ideia de como o mapa mental é importante, como que eu dou aula? Eu preparo minha aula em mapa mental e faço mapa mental no quadro e vou dando aula em cima desse mapa, desse esquema que eu monto no quadro, né? Ainda hoje utilizo isso porque realmente é muito mais fácil você conseguir assimilar. Então, esse ponto eu acho que é algo que todo mundo já faz. Se você não faz, passe a fazer, tá? Muito ligado nessas dicas aqui. Sempre fazer o resumo com as minhas palavras. Pô, se quer botar gíria, quer escrever, só escreve tão errado porque aí tu acaba criando um vício de escrever errado. E isso pode te complicar lá na redação. Mas escreve com as tuas palavras, beleza? Usa no mínimo 3 cores, no mínimo preto, azul e vermelho. E sempre mantém o padrão. Sempre mantém o padrão. Vermelho, por exemplo, vermelho para coisas importantes, título preto para tópicos e azul para pequenos resumos, para testículos. Quer usar post-it, arrocha, irmão. Então, tu tem cores diferentes, excitam de maneiras diferentes o cérebro. Treina o teu cérebro a se excitar assim, tá? Então, toda vez que ele vê algo vermelho, ele vai dar uma atenção diferente.
Toda vez que ele vê um azul, ele vai dar uma atenção diferente. Toda vez que ele vê um post-it, ele vai dar uma atenção diferente. Tá? Então, aprenda a usar o teu cérebro, irmão. Aprenda a usar o teu cérebro. Pelo amor de God. Fluxogramas é importante. Algum dúvida de resumos? Né? Acho que é um assunto muito simples. Agora, aqui, bebê, é onde o filho chora e a mãe não vê. Tá? Esse carinha aqui, ó. Que eu nem sei falar o nome dele direito. Que é Ebbinghaus. Ebbinghaus. Ele era psicólogo e psiquiatra. E ele começou, foi um dos primeiros caras a fazer estudos sobre o esquecimento. Porque o que acontece? O que é normal? Por exemplo, te perguntar assim, o que foi que tu estudou na terça-feira da semana passada? Dificilmente todos vão saber, porque realmente é complicado, né? Porque é natural isso, é um processo natural. O teu cérebro ele não fixa todas as informações que tu vê no teu dia, até porque nem você ficaria louco, né? Então, o que é o esquecimento? Que o Ebbinghaus falou. Aqui de azul é o processo natural do teu cérebro, tá? Então, por exemplo, tu leu algo hoje, por exemplo, sobre a nossa palestra ontem, né? Tá aqui, em 10 minutos, tu vai ter, 10 minutos depois do final, você vai ter cerca de 40% de lembrança daquilo que você viu. 24 horas depois, isso desce para até 20%. Um mês depois, cerca de 10%. Então, até menos de 10%, né? Então, é natural você esquecer aquilo que você lê. É natural você esquecer aquilo que estudou. Principalmente se tu não gosta tanto. Por exemplo, eu sei que cada um aqui tem as suas preferências de disciplina, né? De professores e tudo mais. Mas se eu ler, por exemplo, um texto sobre geografia de relevos, daqui a um mês eu não vou lembrar de quase nada, porque não é um assunto que me interessa tanto. Eu não fiz revisões, né? Mas se eu ler, por exemplo, sobre evolução de peixes, aí eu não me lembro, porque é um assunto que me interessa mais e aí já vai ser diferente. Mas por que revisões são importantes? Esse esquema de revisão aqui do Ebbinghaus, ele é um pouco complicado de administrar no começo, para você manter o controle, mas aí a gente volta para aquela parada do hábito. Lembra? Porque se tu conseguir controlar isso daqui durante 40 dias, no mínimo, você cria o hábito, irmão. Depois que você cria o hábito, é caixa. Depois que você cria o hábito, é tranquilo. Belezinha? Então, tu tem que fazer, no mínimo, 4 ou 5 revisões do assunto. Vamos já aqui para a planilha que eu mandei para vocês ontem, ter essa parte lá. Então, primeiro, você vai estudar, vai fazer o teu ciclo lá, né? Estudou, papapá. No final do dia, tu vai tirar 10 minutos para ler o teu resumo. É literalmente 10 minutos, no máximo. Então, tu pega o teu resuminho, dá uma lidazinha de 10 minutos. Show. 24 horas depois, tu vai fazer uma revisão de 9 minutos. Se tu não conseguir isso, tenta sempre manter essa média. A intenção é não perder tanto tempo, tipo, não passar meia hora revisando um material do dia, entende? É literalmente uma leitura sobre o resumo. Por isso, você tem que fazer um resumo muito bem feito. Tem que fazer um resumo colorido, um resumo cheio de esquemas. Por exemplo, eu tenho uma experiência que é bem legal. Certa vez eu fui fazer um concurso, e eu sempre estudo assim, fazendo umas esquemas, fazendo uns resumos. E no dia da prova, eu lembrei de um assunto que eu tinha estudado, tipo, 40 dias antes, porque eu lembrei, literalmente, da imagem da folha do esquema que eu fiz. E era o assunto da questão. Tá? Então, por isso que é importante você fazer resumos bem feitos, resumos coloridos e com esquema, e sempre revisar eles. Uma semana depois, você vai revisar o assunto novamente e sempre diminuindo um minuto. 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos. E assim vai, né? Vamos mostrar aqui a planilhazinha que eu mandei para vocês ontem. Deixa eu só conseguir sair do slide. Vocês conseguem ver a planilha aí? Diz que sim? Sim, professor. Não, professor. Você pode dizer?
Sim, show. Ah, então, na planilha que eu mandei, tem esse esqueminha aqui de organização. Por quê? Porque é como tu consegue manter o controle de revisões. Então, vamos imaginar o seguinte. Vai começar a praticar isso segunda-feira, que é dia 10. Beleza? Então, tu fez o teu ciclo de estudo. Lembrando, digo aqui, ó, não mistura. O ciclo de estudo que está falando é só para assuntos teóricos. Então, o teu ciclo de estudo não pode tomar todo o teu dia. Porque no mesmo dia tu tem que ter tempo para falar com tua mãe, para ir fazer exercício, para ir dormir, para ir varrer a casa. É importante varrer a casa, ai, ai, ai. Lavar aquela louça, muito importante. Você tem que ter tempo para o teu ciclo teórico. No mesmo dia, você tem que ter tempo para fazer as tarefas de casa da escola e para fazer a revisão. Então, tu tem que encaixar tudo isso. Então, tu não pode dedicar todo o teu dia só para o ciclo. Você tem que dividir muito bem isso, tá bom? Então, por exemplo, você começou lá dia 10, né? No final do dia, tá aqui, ó, primeira revisão, no mesmo dia, você revisou do dia 10. Show, beleza? Aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sim, Atos, já já a gente dá um retoque em ciclo. Eita, Cristo. Então vamos lá. Ah, isso, vai tudo. Show. Então, você fez hoje, né? Fez o teu ciclo hoje. Pá, ok. No final do dia você revisou, né? Aí amanhã, um novo dia. Então, aqui na segunda-feira, tu vai ter só uma revisão, que é só a revisão do dia. Aí vem terça-feira. Terça-feira tu vai ter que fazer duas revisões. A revisão do dia e a revisão do dia anterior. 10 minutos cada um. Beleza? Show. Se já quiser botar 9 minutos aqui também, pode. Na quarta-feira, tu vai revisar de novo. Duas revisões. A do dia e a do dia anterior. Beleza? Vai segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aqui, segunda-feira. Aí na segunda-feira aqui, tu vai revisar a do dia. Tu não vai revisar do dia anterior, a não ser que tu estudar domingo. Tu vai estudar domingo. Estuda do dia anterior e tu vai revisar a da segunda-feira passada, que é a de 7 dias. Dá para entender isso? Por isso, é importante tu manter o controle aqui das revisões. Então, tem dia que tu vai fazer uma revisão só. Tem dia que tu vai fazer duas revisões. Tem dia que tu vai fazer três e vai chegar ao nível que tu vai fazer 4 revisões em um dia só. Né? A do mesmo dia, a do dia anterior, a dos 7 dias atrás, a do de 30 dias atrás e a do 45 dias atrás. A intenção é sempre diminuir o tempo. Por exemplo, essa daqui, a de 45 dias, tem que demorar 7 minutos, tem que já ver que, putz, eu fiz isso. Como eu disse, no começo é complicado você suprir isso daqui. Mas, se você for conversar com qualquer pessoa que faça mentoria de concursos, que estudou, que passou para concursos muito concorridos, e que fizeram isso, é 100% de coisa boa. Por isso, aqui mas eu acho que eu já consegui aceitar ela aí, né? Já deu certo. Show. Beleza? Então, você vai... essas revisões são muito, muito importantes, porque, ó, vamos voltar aqui no slide aqui, ó. Você quer falar, Jamile? Quer falar? Pode brilhar. Eita, agora é Jesus aqui. Vamos ver aqui, ó. Porque se a gente ver aqui o slide, ó, se você ver para esse gráfico do Ebbinghaus, você fez uma curva, desculpa, você fez a revisão no mesmo dia. Então você já vai ter um pico de lembrança. E olha que como que já diminui a queda, né? A de 24 horas depois já diminui a queda. Quando tu chega aqui, ó, na de 30 dias depois, revisando o mesmo assunto, a queda já vai ser bem menor. Na de 45 dias, já é quase nada de esquecimento, porque tu vai sempre estar revisando. Beleza? E se tu conseguir de verdade aplicar isso, irmão, é muito bom. Não entendi muito a questão dos ciclos. Vamos falar de novo os ciclos.
Show. Aqui, desse processo de revisões, deu para entender como que se mantém o controle e a importância deles? Sim? Não? Não? Sim? Show. Os assistentes. E questões. Então, como eu disse, estamos falando do tripé da aprovação. O que é o tripé da aprovação? É um resumo bem feito, as revisões para vencer a curva do esquecimento, revisão do mesmo dia, revisão 24 horas depois, revisão 7 dias depois, revisão 30 dias depois e revisão 45 dias depois. Se tu faz essas cinco revisões, tu vai ter sempre sucesso. Tá? Não, é real. Essa é uma fórmula mesmo que dá muito certo. E questões, cara. Lembra que a gente falou... Isla, sim, você pode fazer as questões como revisão, mas não somente elas, tá bom? É importante tu revisar os teus resumos. Porque no resumo, tu coloca palavras-chave, tu coloca esquemas. Então, tu tirar 10 minutinhos para ler o teu resumo de novo, vai te ajudar nas questões. Porque, por exemplo, vamos trazer o Enem, né? Na biologia, vamos falar de biologia. Em 2018, se não te falaram isso, pelo amor de Deus, o Enem mudou muito nos últimos 5 anos, mais ou menos. Porque o que era o padrão do Enem? Era questões gigantes, com textos que muitas vezes não serviam para nada, totalmente contextualizados. Então, misturar, por exemplo, tinha questão de biologia, que você não precisava saber de biologia para responder. Você precisava ler o texto, saber interpretar e responder. Porém, o Enem está sendo uma prova um pouco mais conteudista. O Enem é uma prova tão conteudista como é, por exemplo, a prova da UEMA? Não, não é. Essas provas específicas, o EMA, o ES, a segunda fase, né? Segunda fase da UEMA, segunda fase da UES, segunda fase da UFT, Unicamp, PUC, são vestibulares muito, muito específicos, muito conteudistas. Eu já vi cair uma questão de evolução de peixes na UEMA que eu me assustei, que era realmente uma questão complicada. Irmão. Então, quem passa para a medicina na UEMA tem que respeitar. Jesus amado. E aí, já a prova do Enem, as questões do Enem, elas não te abordam muito conteúdo. Então, se tu for revisar só com questões, tu vai acabar deixando o conteúdo de fora. E qual é o problema? Pelo fato do Enem estar sendo um pouco mais conteudista, por exemplo, se tu fosse fazer o Enem do ano passado e revisasse só por questões, tu nunca ia revisar um assunto chamado linkage. Vocês lembram de linkage? Lá a exceção da segunda lei. Porque a primeira vez que caiu uma questão de linkage no Enem, em mais de 15 anos de Enem, foi ano passado. Então, não se confia nas revisões só por questões. Faça revisões, lê nos teus resumos e faz as questões que é para matar a pau mesmo. Por isso, deixa eu falar aqui das questões, né? Então, qual é o tripé? É fazer um resumo muito bem feito, coloridinho, com palavras-chave, com esquemas. Fazer essas revisões, essas 5 revisões. E 3, fazer questões. Por que fazer questões é importante? Primeiro, tu vai treinar o teu conhecimento. Vai testar o teu conhecimento. Isso é importante, né? Vai saber onde tu tá melhor, onde tu tá ruim. E eu digo muito, irmão, a prova do Enem não é somente um teste conteudista. É um teste físico e psicológico. Eu tenho muitas críticas à prova do Enem por conta disso. Porque é uma prova muito cansativa. De 4, 5 horas seguidas. É a prova da tua vida, literalmente. Tá testando 13 anos de estudo em uma prova só. Então, a tua cabeça fica a mil. Então, por isso é importante você fazer simulados. Lá no lado do estudo que a gente indicou para vocês, tem lá simulados. Então, se a tua escola já faz, maravilhoso. Se ela não faz, faz sozinho. Tira 4 horas, de verdade. Tira 4 horas para fazer uma prova. Bota a tua garrafinha, bota a tua barrinha de cereal, chocolate, teu prato de comida, sei lá. E vai testar ficar 4 horas sentados. Tem gente que vai fazer a prova do vestibular e nunca fez uma prova de 4 horas de duração. Isso é loucura. Então, simula o Enem. Simula fazer uma prova longa de 4 horas. Além disso, também faz questões, tá? Como eu disse, não revisa só por questões, é importante se revisar por conteúdos. Principalmente por isso.
Então, por exemplo, 2 assuntos na biologia que foram inéditos. Em 2018, caiu uma questão de fluxograma, que nunca tinha caído antes. E isso, pronto, Stephanie, maravilhoso essa dica de máscara. Porque eu não sei como é que vai ser, porque lá no edital tem que o aluno que tirar a máscara vai ser eliminado. Como é que vai beber água, irmão? Misericórdia. Mas já faz de máscara para já testar. Ele sabe, se você já assistiu BBB, sim, eu assisti BBB na quarentena, desculpa, eu tenho que confessar isso. É uma prova de, como é que fala lá? De resistência mesmo. Passar 4 horas, porque às vezes, pô, se você pegar... Hoje nem tanto mais, não se bota mais tanto as provas em escolas que não tem estrutura. Mas, por exemplo, eu já fui fazer uma prova no meu tempo, de 2008, no PSIL. Fazer uma prova, a cadeira era tão pequena que nem me cabia direito. Foi horrível a prova, eu fui horrível na prova. Porque eu tava rolando um churrasco do lado, a sala era quente e a cadeira pequena. Minhas costas estavam doendo muito. E eu nunca tinha, até aquele dia, eu nunca tinha feito uma prova tão longa. Isso foi em 2008. Fazia meu primeiro ano ainda. Até porque era PSIL, Jesus amado. Sou velho demais. Misericórdia. Ainda tem esse amigos, mas não é tanto como antigamente, graças a Deus. Né? Hoje, tem muita gente na UF, muita gente na Nova FAP. Né? É por isso que eu digo, você tem que treinar fisicamente também para o Enem. É importante, tá? Você simular, você fazer provas de longa duração, para você se acostumar no dia. Eu já vi aluno, e você tentar sempre não ficar tão nervoso. Se você tem condição de pagar uma terapia, de fazer uma terapia, apesar de que também tem terapia pelo SUS, faça, porque é importante conversar com psicólogos, tá bom? Eu faço terapia há muitos anos e nunca vou parar, porque é sempre bom conversar, é sempre bom falar sobre tudo que você está sentindo. É muito, muito importante. E outra dica é fazer questões que te ajudam a entender a banca. De novo, falar de biologia. Genética. Genética ama doença. Só doença, 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 doença. E aí, se tu faz questões, tu acaba decorando algumas doenças. Então, pô, falou de calvinismo, falou de raquitismo, falou de anemia falciforme, tu já vai saber, de tanto fazer questões, que o que vai ser dominante, o que vai ser recessivo, o que vai ser autossômico, o que vai ser sexual. Então, tu já vai ter esses links. Esses links são fazendo questões. Por isso, fazer questões são muito importantes. Questões avulsas e simulados de longa duração. Beleza? Isso é muito importante para o tripé. Então, resumos bem feitos, as revisões e as questões isoladas e simuladas de longa duração. Uma dica que eu dou, eu sei que nem todo mundo, infelizmente, tem condição para isso, mas é ter sempre um local adequado de estudo. Iluminação boa, você tem que ter um local bem iluminado. Muito importante. Você tem que ter uma cadeira e uma mesa da altura ideal, para você não forçar não forçar a coluna, não forçar braço, ombro, tá? Iniciou, isso aqui é importante, cara. Separou, chegou pro teu horário de estudo, desliga o celular. A tua profissão atualmente é ser estudante, beleza? Eu não sei do que teu pai trabalha, mas, por exemplo, se eu estiver dando uma aula e meu celular tocar, eu vou ter problemas. Tá? E eu mexi com a gente, isso não pode, porque é meu trabalho. Então, se o teu trabalho é ser estudante, quando tu for estudar, seja profissional. Larga o celular, bota no silencioso, deixa de lado, desliga, outra modo avião, faz alguma coisa, tá? Larga o celular, seja um profissional. Show? Isso daqui, eu não sei se nós temos aqui alunos de escola pública aqui com a gente. Mas, se você estuda em uma escola, tem material bom, maravilhoso, né? Você nem precisa ir atrás de material. Mas isso daqui são sites que têm materiais muito, muito bons. Tem questões que tem apostila. Esse daqui eu acho maravilhoso, que é o Exag Solidário. É lá de São Paulo. Muito bom. Tem alguns drives que eu vou botar hoje no grupo, né, que tem material, que tem questões muito, muito bom. Do VestGeek é muito bom. Do Me Salva é muito bom também. Tá? Esses 3 aqui são meus preferidos em relação a apostilas e questões, tá bom? Você vai achar muita coisa lá. Pediram, então vamos falar sobre ciclo. Falta 10 minutinhos aqui.
Acho que vai arrochar. Sim, sim, sim. Tem simular isso. Muito bom. Você pode montar o simulado e tudo mais, né, Isla? Muito bom. O Exag, cara, o Exag eu acho maravilhoso. Me salva também, muito bom. E aí eu vou dar os graus para vocês. Show de bola, que tem muito material bom também. Vamos falar disso daqui que pediram tanto. Ciclo. Então, como eu disse, ó, qual é a intenção do ciclo? É tu ter um horário eficiente. Então, o que tu precisa? Ponto 1 para o ciclo. Cadê? É esse daqui. Aqui. Tu não pode estudar ao mesmo tempo de horário todas as disciplinas. Ponto 1. Você não pode. Não tem como. Você não pode estudar 1 hora de biologia, 1 hora de física, 1 hora de química. Você já é péssimo em todas. Aquilo que você já é bom, você tem que estudar menos. Aquilo que você é ruim, você tem que estudar mais. Você precisa melhorar os seus pontos fracos. E isso daqui vai ser o ciclo, né? Então, por exemplo, imagina que tem 12, geralmente você tem 20 disciplinas, né? Na segunda-feira, vamos supor que tu tem 3 horas de estudo. 3 horas. Certo? Vamos tá 2 horas, que é o mais comum. 2 horas de estudo. Então, se tu tem 2 horas de estudo na segunda-feira, e tu colocou esse tempo aqui, então tu vai começar. Tu vai, por exemplo, vamos dizer que aqui é biologia. Biologia 1. Tu estuda 20 minutos de biologia 1, beleza? Dá uma pausa de 1 minuto, se levanta, dá aquela alongada, show. Aqui, nesse daqui, ó, tu vai assistir uma aula, tu vai ler um livro e vai fazer o resumo. É aqui que tu faz resumos. Então, em 20 minutos, tu fez o resumo de um assunto lá de biologia. Show. Deu uma pausa, bebeu uma água, 1 minutinho, na pausa de 1, 2 minutinhos, tu vem para a segunda disciplina do dia. Lembrando que tu só vai ter 2 horas, né, na segunda-feira. Na segunda-feira. Aí tu vem aqui, sei lá, geografia. Geografia 1. Aí tu estuda, vai ler, ou assiste uma aula, ou lê o livro, e de novo faz um resumo. Um esqueminha bonitinho, maravilhoso. 20 minutos. Intervalinho, joga para mais um. Dá mais um, né? Que aqui já fica o quê? Fica 1h20. Isso aqui é história. Sei lá. História 1. Aí você vai estudar de novo. 1h20. E aqui, ó, tu estuda, vai de novo. Biologia 2, por exemplo. Sempre dando uma pausa de 1, 2 minutos. Aí aqui tu vai fazer o teu último resumo. Então aqui tu já fechou o horário que tu tinha para estudar. 20, 40 minutos, né? 80 minutos, 120 minutos, 2 horas. Então, tu pausa o teu ciclo aqui na segunda-feira. Na terça-feira, tu começa daqui. Falaram aqui no chat. Assim que eu conseguir abrir o chat, eu vou ver. Vou deixar aqui, porque Jesus é mais. Não, Atos, você vai montando o resumo enquanto você está estudando. Tá? Então, se você estiver lendo, por exemplo, você vai, marca lá e já vai jogando o resumo, entendeu? Faz o resumo durante o estudo. Vai montando, porque é importante que tu pega as palavras-chave, vai fazendo todo o esqueminha. Aí na terça-feira tu vem, mesma coisa. Na terça-feira tu vai ter também 2 horas de estudo, né? Mas só que aqui, ó, aqui é 60 minutos. A gente vai 1 hora, tu começa aqui, ó. Aí na terça-feira vai só até aqui. Na quarta-feira vem daqui até aqui. Aí na quinta-feira você vai pegar quase isso aqui tudo, né? Pega isso aqui e vai só até aqui. Aí na sexta-feira termina aqui. Terminou o teu ciclo, tá? Terminou o teu ciclo, começa ele novamente. Beleza? Dá para entender isso? E o que eu digo... Vamos ver aqui nossa planilha novamente. O importante é, como esse ciclo é só para conteúdos, você não pode dedicar todo o teu horário de estudo só para ele. Tá? Então, por exemplo, vou tirar tá aqui meu dia, eu vou encher minha tarde de ciclo de estudo? Não vou. Né? Lembra daquilo que a gente falou ontem. O horário de estudo tem que ser um horário de estudo viável, para tu evitar frustração. Vamos falar muito disso amanhã. Amanhã a gente vai falar de como se manter motivado. Então, nem que tu estude só meia hora por dia. Se o título você cumprir agora, nesse primeiro momento, é só meia hora por dia, beleza.
deixa essa meia hora por dia, tá? O importante é tu traçar uma meta e conseguir cumprir ela, tá? Porque não pode fazer 2 horas de estudo e não conseguir cumprir, porque aí você vai se frustrar, irmão. E aí, para voltar, é só de mal a pior, como diz mamãe. Então, no dia, tu tem que ter horário separado para o teu ciclo, onde tu vai ler um livro, vai assistir uma aula e fazer um resumo, beleza? Tem que ter um horário para exercício físico, tem que ter um horário para fazer as tarefas e um horário para fazer a revisão do dia. É isso que tem que ter no teu dia. Lembra que a gente falou ontem. Vai ser um ano que tu vai largar tudo, vai se isolar, ficar no teu quarto? Não. Mas é um ano que você tem que abrir mão de algumas coisas. Você não pode sair todo dia com seus amigos, infelizmente. Até porque acho que você não tem nem dinheiro para isso. Mas vocês têm que estudar, vai ter dinheiro para sair todo dia depois. Mas você tem que ter um compromisso, né? Equilibrado, mas compromisso. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, falamos ontem como ter um horário eficiente. Hoje, a importância do resumo bem feito, de uma revisão bem feita e de questões, tá? Lembrando sempre de controlar as revisões por aqui. Como eu disse, é complicado no começo? Sim, mas depois fica muito bacana. Você vai sentir muito bem a diferença, tá? E sempre fazendo questões. Questões avulsas e simulados longos. Atos aquilo que a gente falou, ó. Cadê aqui o horário? Pronto, show. Tu vai ter esse ciclo é só para coisa teórica, beleza? Se tu achar que tá ruim questão só final de semana, até porque tu também vai ter questões aqui da escola. Diminui teu horário de estudo, caso você achar necessário, né? Diminui o teu ciclo de estudo teórico, com resumos, e bota mais meia hora aqui, por exemplo, para questões. Botou aqui, ó. Questões. Então, nesse horário aqui, ó, tu vai fazer só questões. Se necessário, diminui o horário do teu ciclo. Beleza? Porque as questões têm que ser algo à parte. Caso você não queira fazer só questão no final de semana, então bota questão dia sim, questão dia sim, questão dia não. Tá? Muito importante. E muito importante sempre a revisão aqui, ó. No final do dia. Né? De 10 minutos, de 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Show? Ah, uma coisa que eu quero fazer. Pronto, aqui, ó. Caso tenha alguém em relação a isso daqui, cadê? Aqui. Material de estudo. Caso você tenha escola, muitas escolas de Teresina hoje já adotam o Aridissá, que eu acho de questões maravilhoso. As maiores questões que eu acho é do Aridissá. Bernoulli também é muito bom. Alguns usam FTD, maravilhoso também. Se a tua escola não tem nenhum desses materiais, você primeiro vai atrás de internet, o que eu passando. Segundo, você pode ir na feira de livros. Professor, a minha situação tá tensa aqui em casa, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Me procura, porque o que eu vou fazer para ajudar aqueles que não têm material? Vou fazer uma campanha para arrecadar material de quem já terminou o ensino médio, tá? Para fechar esses materiais, como, por exemplo, Bernoulli, Aridissá, porque quem tem, maravilhoso. Mas tem gente que não tem, infelizmente. Sim, Atos, pode enviar sim, tá? Se você tiver PDFs interessantes, pode jogar no grupo, porque ali no grupo também tem pessoas de escola pública, né? E a vida, infelizmente, não é fácil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo, mas para alguns é mais difícil ainda. Então, se você está precisando de material, me procura no privado que a gente vai montar isso daí, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã a gente encerra, mesmo horário, 19 horas, tá bom? Vamos falar muito de como se manter motivado e falar disso também, de como é importante a gente ajudar os coleguinhas, porque se você motiva alguém, se você ajuda alguém, você também fica motivado. Fica do tio Caio. E Freud já dizia isso também. Tá? Fazer coisas boas, manifesta as coisas boas na sua vida. Te traz pensamentos positivos. Belezinha? Por hoje é só. Então, beijinhos. Tchau, tchau. Até amanhã. Mesmo horário, nesse mesmo canal. É nóis, tá? Beijos. Tchau.